Bem, eu trabalho com fotojornalismo e todos os dias me deparo e procuro dezenas de notícias para poder criar legendas para as fotos que eu edito. E hoje eu me deparei com uma notícia, na verdade com uma declaração, que casou bastante com um tema que eu já queria gravar aqui para o canal por conta da questão do coronavírus. Basicamente, o governador lá de São Paulo disse a seguinte coisa sobre o coronavírus: que não vê rico, que não vê pobre e que o vírus infecta qualquer pessoa, sem ver as diferenças. Não exatamente com essas palavras, mas a ideia era basicamente essa. João Dória não estava mentindo, obviamente, esse é um fato, mas a gente precisa pensar algumas questões aqui para não maquiar a realidade, porque assim, sabemos bem que dependendo da condição de vida que você tenha, do lugar que você more, e se você tiver acesso ou não a questões mínimas para sua sobrevivência, a coisa pode ficar um pouco mais grave. Olá, gente, bem-vindas ao Dodi, bem-vindos ao Dodi. Já dentro disso tudo, eu já quero pedir para que você se inscreva nesse canal. Esse vídeo é um vídeo que eu acredito que é importante, então se puder, compartilhe. A gente vai falar, como já diz aí no título, sobre a relação que tem entre coronavírus e racismo e por que eu estou falando disso aqui. Então, se inscreve nesse canal, compartilha esse vídeo, inclusive já vai comentando durante ele as coisas e as suas impressões sobre as questões que eu vou falar aqui. Meu nome é Giovanni Vicente, se não me conhece, vai lá me seguir nas redes sociais, saber quem eu sou, quem é essa pessoa aqui. Vai ter link na descrição para você ir direto para as redes sociais, caso você queira. Como já apareceu aí no título, eu quero falar de coronavírus e da relação disso com racismo, e aí como gancho essa fala do governador lá de São Paulo, João Dória. É óbvio que o coronavírus realmente não vê muitas lá as diferenças, ele pode infectar qualquer pessoa e isso é um fato. A questão aqui é que, como eu já disse ali no início, dependendo das condições que você possui de vida, do lugar que você mora, de como está dada a realidade que você vive, o coronavírus pode se tornar um agravamento para a sua vida e para a sua saúde, e você pode acabar passando por situações que pessoas com boas condições de vida não irão passar. Mas, no final de contas, o que tem a ver coronavírus com racismo, minha gente? Tudo a ver, tem tudo a ver. Uma das grandes preocupações de quando o coronavírus chegasse no Brasil, de alguns médicos, é de que esse vírus se tornasse mais jovem, que ele rejuvenescesse. Mas em que sentido? Me entenda aqui. No sentido de que, na maior parte do mundo, esse vírus tem atingido majoritariamente, de forma mais grave, as pessoas mais idosas e mais velhas. Mas aqui no Brasil, ainda não sabemos, porque estamos no início, existe uma preocupação de que ele talvez rejuvenesça e passe a atingir de forma muito bruta pessoas também mais jovens. E por quê? Porque temos uma população pobre muito grande, inclusive uma população pobre que outros países não têm nessa quantidade e vivendo em condições precárias, sem acesso a saneamento básico e outras coisas. E aí onde entra a questão do racismo aqui, minha gente? Aproveitando essa deixa e essa preocupação de alguns médicos de que ele rejuvenesça, a minha outra preocupação, acrescentando a isso, é de que esse vírus escureça aqui no Brasil, no sentido de que ele pode ser muito cruel com vidas de pessoas negras, atingindo essas pessoas de forma muito grave. Quem assiste meu canal sabe muito bem, já falei disso em outras vezes, em várias vezes, sempre que eu toco nessa temática racial, que sabemos que no Brasil a maioria esmagadora das pessoas que estão em condições de pobreza são pessoas negras. A maior parte das pessoas pobres são negras, a maior parte das pessoas vivendo de forma marginalizada, com poucas condições financeiras, com pouco acesso à saúde, com pouco acesso à educação, tendo dificuldade inclusive de se higienizar de forma adequada, são pessoas negras. E é que o coronavírus e o racismo se entrelaçam e realizam um casamento perfeito para dizimar ou atacar de forma bastante agressiva a vida da gente que é negro, que é negra. E aí é um perigo enorme. Todo o histórico do nosso Brasil, para quem já sabe, isso é bem nítido, é um histórico de exclusão das pessoas negras das oportunidades, de não garantir emprego pra gente, da gente nunca ter oportunidade de trabalhar, e quando tem, em condições precárias, e aí viver em locais que não tem saneamento básico, tem esgoto a céu aberto, em locais que muitas vezes não tem nem água para lavar as mãos, e aí dificulta demais para que a gente possa se proteger do vírus, se proteger de tudo que ele pode causar de ruim. Não sei se vocês têm visto, mas em muitas comunidades
periféricas e favelas, no Rio, em São Paulo, já tem tido reclamações de falta de água e as pessoas não estão conseguindo nem garantir o mínimo que é lavar as mãos. Caso você não saiba lavar as mãos, é um gesto extremamente simples, parece muito pequeno pra gente, né, hoje em dia, porque já estamos acostumados, mas é um gesto extremamente importante e grandioso porque garante a nossa vida, e não é exagero, porque lavar as mãos com água e sabão mata vermes, mata vírus e impede que a gente pegue doença. Inclusive, quando se descobriu isso, que se não me engano foi lá no século XIX, né, essa forma de lavar as mãos como lavamos hoje, ela é muito do século XIX, surgiu naquele contexto. Quando se percebeu que lavar as mãos, minha filha, evitava um monte de doença, foi quase que assim, um milagre. Então é muito importante quando a gente olhar para o combate ao coronavírus, não usar desses discursos que igualizam as pessoas como se elas estivessem em mesmas condições. Toda política pública, seja ela emergencial para combater um vírus, para combater uma doença, algo que esteja acontecendo, que surgiu do nada, que esteja fora de controle, ou política pública no sentido de pensar a inclusão de pessoas na vida econômica, na vida profissional e etc, ela nunca pode ser pensada assim, dessa forma, como se estivéssemos no mesmo ponto de partida. Ela tem sempre que fazer as problematizações e sempre perceber as diversidades para que os combates, e aí falando no plural mesmo, seja feito de forma específica para cada realidade, para cada pessoa, para cada grupo, para cada povo, sabe? E aí que a gente percebe ainda mais fundo como o coronavírus, dentro de um país que é extremamente racista, pode ser mais perigoso do que em outras realidades. A gente tem uma população em situação de rua enorme e a maioria dela é negra, de homens e mulheres negros. A gente tem uma situação carcerária extremamente complexa e extremamente racista, porque a maioria das pessoas que estão presas são negras, principalmente jovens e principalmente homens negros. A maioria das pessoas que vivem em condições que não conseguem ser nem mínimas assim, de alimentação, de higiene, também são negras. Então a gente tem aqui no Brasil um quadro bastante perigoso para nossas vidas. E aí a gente precisa olhar para essa realidade e não só olhar, mas como pressionar para que essas realidades sejam atendidas e para que o nosso povo seja protegido e cuidado nesse momento tão delicado que a gente está vivendo. Então sim, aproveitando o que o Dora disse, qualquer pessoa pode ser infectada pelo coronavírus, mas você acha mesmo que uma pessoa que mora num condomínio de luxo vai ter o mesmo impacto que uma que mora numa favela, que mora numa periferia? A gente sabe que não, né? E a gente sabe também que não falta água em condomínios de luxo. Eu tenho certeza que aqui em Goiânia, onde eu moro, tem também um condomínio de luxo chamado Alphaville. Duvido que lá falte água e se faltar é resolvido em questão de minutos. Enquanto bairros periféricos, quando faltam, é um ano para resolver. Então é isso, assim, para finalizar esse vídeo, eu só queria trazer esses apontamentos para a gente lembrar que, assim, as realidades são diversas e o coronavírus, quando entra em um país como o nosso, que é extremamente desigual, e essas desigualdades em grande medida são criadas e foram criadas pelo racismo e são fortalecidas por ela, a gente não pode criar formas de combater esse vírus sem pensar a realidade do povo negro, das pessoas negras. Então, assim, as políticas de combate a esse vírus, as medidas de combate a esse vírus precisam pensar o nosso povo e as nossas especificidades. Então, a gente tem que pressionar o governo, que a gente sabe que vai ser difícil, né, esse governo aí, mas, enfim, precisa pressionar não só o governo, mas o Estado como um todo para que as nossas vidas sejam... Precisa pressionar para que essas diversas especificidades sejam tratadas com devido cuidado, porque, assim, o coronavírus só está no início aqui no Brasil, a gente não sabe como vai ser as próximas semanas, a gente espera que não seja tão drástico e não seja tão traumático quanto a Espanha e a Itália, mas a gente tem uma realidade bastante complexa e muito por conta desse racismo histórico e que temos aí da herança da escravidão e de todas as desigualdades que ele criou. Então isso deixa o nosso caso bastante sensível, bastante delicado, então vamos ficar atentas a isso. Comente as suas questões, o que você entendeu, se não entendeu, comente, diga o que você pensa também sobre isso, sobre outros agravantes que o nosso país tem que podem piorar ou tornar a situação muito traumática. E vamos ficar de olho, lavar as mãos, se cuidar porque é importante e se cuidem, por favor. Se inscreve nesse canal, compartilha esse vídeo e vai lá me seguir nas redes sociais, né? Que custa. Beijos.